Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1, capítulo 5, exercício número 13. Vamos ao enunciado. A figura 5.33 mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida, no alto, passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede, a qual está presa. As trações das cordas mais curtas são T1 igual a 58,8 newtons, T2 igual a 49 newtons e T3 igual a 9,8 newtons. Qual é a massa? Letra A, do disco A. Letra B, do disco B. Letra C, do disco C. E letra D, do disco D. Bom, então temos aqui o arranjo, né, do cabo, onde temos aí 4 discos presos. O objetivo é calcular a massa de cada disco, que é o que ele pede aí da letra A até a letra D, tá? Então, o que a gente tem de informação? Tem a informação que aqui, ó, aplica-se uma tração sobre a parede. Essa tração é uma tração de 98 newtons, tá? Como essa polia aqui que ele nos dá, ele diz que é sem atrito, significa que a tração no cabo aqui aplicada no disco A é a mesma tração ali que está sobre a parede, que é a tração T, tá? Então, se a gente considerar aí para a letra A, onde a gente vai considerar o disco A, a gente tem aí fazendo diagrama de corpo livre, tá? A gente tem aqui segurando o disco a tração T, que é da intensidade 98 newtons. Aí aqui na parte de baixo a gente tem o cabo onde está a tração aí T1 e temos aí no centro de gravidade, colocando aqui a força-peso, que é a massa do disco A, vezes a gravidade. Então, considerando a condição de equilíbrio, somatório de forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo. A intensidade da tração T1 também foi fornecida, que é de 58,8 newtons. Aí vamos ter tração T positiva, aí temos menos tração T1 e menos MA vezes gravidade, isso igual a zero. Então, isolando aí, MA vai ficar, que é tração T, menos tração T1, né? Joga esse termo para o outro lado, fica positivo, e a gravidade passa dividindo. Então, a gente vai ter aí tração T, que é de 98 newtons, menos aí a tração T1, que é de 58,8 newton, dividido pela gravidade, considerando aí 9,8 na unidade de metro por segundo ao quadrado. Então a gente vai ter aí calculando o valor de MA, fazendo essa conta, o valor fica de 4,0, né? Deixando com 2 algarismos significativos, né? O valor da conta dá 4. A gente tem aí que com 2 algarismos, porque foi dado aí 98, que é com 2 algarismos a menor quantidade, que fica na unidade de quilos, tá? Lembrando que aqui a gente tem um newton, que é massa vezes aceleração, metro por segundo ao quadrado. Colocando ele em evidência, metro por segundo ao quadrado, corta, sobra só a unidade de massa, que é o quilo, tá? Então a gente tem a massa aí do disco A. Aí agora pegando aí para a letra B, ou seja, a consideração do disco B. Então, se a gente pegar aqui o disco B, tá? Fazer aí o diagrama de corpo livre
para o disco B. A gente tem aqui que ele está sendo segurado aqui pela tração T1 e está sendo aqui puxado por uma tração T2 para baixo. E além disso, ele possui aí a força peso, que é a massa do disco B vezes a gravidade. Aplicando a condição de equilíbrio, ou seja, somatório de forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo, a gente vai ter T1 positivo menos T2 menos MB vezes a gravidade, isso tudo igual a zero. Então vai ficar que MB é igual a T1 menos T2, esse termo passa positivo, e a gravidade volta dividindo. Então a gente tem a atração T1, que foi dado, né, 58,8 Newton, a gente já viu. A atração T2, que é de 49 aí, Newton, tá? A gente vai ter aí T1 menos T2, a gente tem um valor aí de 58,8 Newton, menos T2, que é de 49 Newton, dividido por 9,8 Newton. Aqui vai dar 9,8 dividido por 9,8, ou seja, fica igual a 1. 1,0 para deixar com dois algarismos significativos. Na unidade de quilo a gente já viu a análise dimensional. Então temos aí a massa do disco B. Na letra C, analisando aí o disco C tá aqui, fazendo aí diagrama de corpo livre. A gente tem aqui, está sendo segurado pela tração T2, está sendo aqui puxado para baixo pela tração T3 e possui aí uma massa, então tem a força peso, que é a massa de C vezes a gravidade. Aplicando a condição de equilíbrio, somatório de forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo, a gente tem T2 menos T3 menos MC vezes G, isso igual a zero. Então, isolamos MC, fica que é igual a T2 menos T3 dividido pela gravidade. Aí a gente tem o T2, que a gente viu que é de 49 Newton, e temos o valor de T3, que é 9,8 Newton. Então, a gente vai ter 49 Newton menos aí o 9,8 Newton, dividido por 9,8 metro por segundo ao quadrado, que é a gravidade. Calculando aqui, essa diferença dividido por 9,8, a gente tem que vai dar o valor de 4. Coloca aí 4,0 para deixar com dois algarismos significativos, que fica na unidade de quilo, tá? E, por último, na letra D, a gente vai analisar aí o disco D, tá? Fazendo aí diagrama de corpo livre. A gente tem aqui que ele está sendo segurado pela tração aqui T3, tá? E temos a força peso aqui, que é a massa do disco D vezes a gravidade. Então a gente vai ter, aplicando aí a condição de equilíbrio, somatório de força em Y igual a zero, para cima positivo. Aí vamos ter tração T3 menos a massa de D vezes gravidade, isso igual a zero. Isolando aí a massa de D, a gente vai ter que vai ser T3 dividido pela gravidade. A gente tem que T3 é 9,8 Newton, ou seja, 9,8 Newton dividido por 9,8 metro por segundo ao quadrado, que vai dar 1,0 para deixar com 2 AS. Na unidade de quilo, essa é a massa do disco D. Temos aí determinado todas as massas dos discos solicitados. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!